Olá pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem. Acompanhe a leitura. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura de espessura desprezível. Foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto contendo 20 centímetros de espessura. Então vamos entender aí, pera lá. Eles querem fazer uma manilha de esgoto e utilizar um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura. E envolveram esse cilindro com 20 centímetros de concreto. Muito bem, fizeram uma camada assim em volta para ele ficar bem forte. Supondo que a cada metro cúbico de concreto custe R$10 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é igual a Qual que vai ser o preço dessa manilha? Olha, se ele custa R$10 o metro cúbico, nós vamos ter que calcular o volume dessa manilha. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, vamos fazer um desenho básico para a gente entender o que está acontecendo. A manilha nada mais é do que um cano oco, revestido em volta por concreto, que tem aí 4 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Esse aqui, o que eu fiz agora? Eu imaginei que eu estou olhando aqui de cima, como se estivesse olhando de um helicóptero, para vocês aí entenderem direitinho o que está acontecendo. Do centro até o primeira circunferência, que é essa primeira linha da circunferência, o que nós temos? Nós vamos ter qual a medida aqui? 1 metro. Por quê? O diâmetro da circunferência mede 2 metros. Então, o raio, que é metade, mede 1 metro. O raio vai do centro até uma das extremidades. E depois disso, fizeram aqui uma borda de concreto com 20 centímetros de espessura, ou 0,2 metros. Por que 0,2 metros? Sempre você precisa trabalhar com as unidades iguais. Como eu já tinha 2 metros, 4 metros e 1 metro e 20 centímetros, eu resolvi passar 20 centímetros para metro. Mas você pode fazer o que você quiser, você pode passar tudo para quilômetro, todas as unidades. Mas dá certo do mesmo jeito, desde que estejam todas com a mesma unidade. Muito bem, como é que nós vamos descobrir quanto que vai de concreto aí? Vamos ter que calcular o volume. Como é que calcula o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é igual à área da base, a área é um círculo. É só você fazer a área da base vezes a altura para achar o volume. A área da base é um círculo. Como é que calcula a área de um círculo? A gente vai fazer πr ao quadrado e vou multiplicar pela altura. É assim que calcula a área da base vezes a altura. Mas professor, ele é oco. Não tem problema. Nós vamos fazer 2 cálculos. Imagine que você tem isso aqui não fosse oco, ele fosse maciço, tá? Nós vamos calcular o volume disso maciço e depois descontar o volume oco, fazer menos esse volume oco. Vamos calcular esse volume oco e vamos fazer isso para poder compensar, ok? Então vamos lá. Primeira coisa é calcular aí o volume do grandão. Eu vou manter o π por enquanto, eu não vou trocar por 3,1, tá? Então vamos manter aqui o π vezes o raio. Quanto que é o raio? Raio do grandão é 1 metro mais 0,2. Isso é igual a 1,2 metros elevado ao quadrado vezes o quê? Vezes h. Próximo passo. Vamos substituir e colocar 3,1. Então vai ficar o 3,1 no lugar do π vezes 1,2 ao quadrado é igual a 1,44 vezes a altura, que é igual a quanto? 4. Então, qual que vai ser o volume desse círculo maior? É só fazer 3,1 vezes 1,44, ok? Vezes a altura, que é 4. Eu vou substituir a altura aqui, vou colocar aqui 4. Então, fazer 3,1 vezes 1,44 vezes 4. Isso vai ser igual a 17,856 metros cúbicos.
Então, se esse negócio fosse sólido, maciço, teremos 17,856 metros cúbicos de concreto. Mas ele não é maciço, ele é oco. Então, nós vamos desconsiderar essa parte dele que é oca. Qual é a única diferença dessa conta? Que em vez do raio ser 1,2, o raio passa a ser 1 metro. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Olha só, pessoal. Eu preparei aqui esse outro desenho para vocês, que indica justamente isso, 1,2. Eu acabei esquecendo de usar ele, e aí eu já fiz o cálculo aqui. Mas tudo bem. A gente já usou esse diâmetro maior, que era 1,2. E agora nós vamos fazer o que? Usar justamente o diâmetro menor, que é 1 metro. Então vamos lá, vou colocar aqui o volume é igual a área da base, a mesma coisa, πr ao quadrado vezes a altura. Agora eu vou descontar o volume oco. O volume na verdade vou calcular o volume oco para depois descontar. Qual o valor de π? 3,1. Qual o valor do raio? O raio é igual a 1 metro, certo? Ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, vezes h, que continua sendo 4. Então ficou 3,1. Opa, marquei esse quadrado no lugar errado. Fica 3,1 vezes 1 ao quadrado vezes 4. 1 ao quadrado é igual a 1 e 1 vezes 4 é igual a 1. Então ficou 3,1 vezes 4. Então o volume da área menor nada mais é do que 12,4 metros cúbicos. Para descobrir o volume da parte que vai ser revestida com concreto, o que nós vamos fazer? Só fazer 17,856 menos 12,4. A gente vai descobrir o valor que vai precisar usar, quantos metros cúbicos de concreto vai precisar. Então vai ficar 17,856 menos 12,4. Então, o nosso volume de concreto vai ser igual a 5,456, certo? Mas só que quanto que custa o concreto? Ele custa R$10 por metro cúbico. E aqui qual é o meu volume, pessoal? Se eu trabalhei tudo com metros, o meu volume é igual ao metro cúbico também. Vou colocar aqui. Muito bem. Então, eu tenho 5,456 metros cúbicos. Se eu tenho R$10 por metro cúbico, é só multiplicar, fazer 5,456 vezes 10. Se você já aprendeu lá os truques de multiplicação no Calcule Mais a partir de dicas, isso aqui é moleza. Você vai bater o olho e vai falar que é igual a R$54,56. Que esse aí foi o custo que o cara teve. Então, voltando aqui, nas alternativas. Cheguei. Tá aqui. A alternativa correta, letra D, 54,56, ou seja, R$54,56. Fico por aqui, um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!